Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos? Pegue a palavra do Senhor e abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3, e vamos ler o versículo de número 27. E diz a palavra do Senhor, olha só, nós temos aprendido tanto com esse versículo, amado. João 3, 27, que você já sabe até de cor ele. Diz assim a palavra do nosso Deus, olha, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, diz assim: Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? Casa abençoada, família abençoada, emprego abençoado, salvação. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ele está trocando em miúdos aqui, está dizendo, ó, se Deus não te abençoar, você nunca vai ter nada. Aquilo que é consistente vem de Deus. Amém? Então eu vou ler e você repete logo após a minha leitura. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, estamos muito felizes em estar na tua casa nesta manhã, porque, meu Deus, a tua palavra mesmo, ela diz que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E com esse sentimento nós entramos aqui nesta manhã e pedimos ao Senhor, meu Pai, fale conosco através da tua palavra, do teu jeito, da tua maneira, para que, meu Deus, hoje essa mensagem, ela fique ainda mais evidente em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai eterno, abençoa cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está a caminho da tua casa, que o Senhor, meu Deus, esteja avançando o teu reino através de nós e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Senhor. Porque eu creio verdadeiramente que um tempo de bênçãos, de milagres, de maravilhas está, meu Deus, instalado sobre a vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, ó Pai, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Meus irmãos, preste muita atenção, porque Deus, Ele vai nos ensinar aqui a viver essa palavra verdadeiramente, a viver isso aqui, a viver o favor do céu, as grandezas de Deus, a soberania de Deus, que é tanto no céu quanto aqui na terra. Mas na vida de muito cristão, ele só ouviu falar dessa grandeza porque não conhece, não tem participação nisso. Então presta muita atenção, porque é uma mensagem muito reveladora. E se nós entendermos a premissa que Deus ele vai nos dar aqui, nós conseguiremos viver muitas coisas maravilhosas em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá. Nós, há alguns dias, estamos aprendendo com essa informação que João ele dá aqui nesse versículo. Nós temos aprendido com essa informação preciosa e vimos essa palavra, essa premissa se cumprindo, por exemplo, na vida de grandes homens de Deus. Nós vimos ela se cumprindo e ministramos aqui na vida de Jacó, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vimos se cumprir na vida de Davi. Sexta-feira agora, o pastor Dimas trouxe a mensagem dessa passagem se cumprindo na vida de Elias. E
todas essas pessoas que compreenderam que ninguém pode receber coisa alguma se não vier do céu, eles viveram isso. Eles viveram o favor de Deus, amado, a intervenção divina. Eles viveram e contemplaram a mão de Deus dentro da casa deles, do lar, do trabalho, aonde quer que fosse. A intervenção divina, ela foi notória a ponto de ninguém conseguir duvidar e saírem glorificando que só o Senhor é Deus. Então, eu queria te perguntar, você que está aqui nesta manhã, você gostaria verdadeiramente que a intervenção divina se manifestasse em tua vida? Quem gostaria, levanta a mão assim. Então, amados, nós temos que primeiramente entender que somente Deus ele tem esse poder de mudar as coisas, de alterar as coisas, de fazer com que uma pessoa que está descendo ladeira abaixo, de repente ela comece a subir e comece a crescer, a viver coisas diferentes. Eu quero ler com você o que está escrito em Deuteronômio 28, no versículo de número 8, nessa série de bênçãos que Deus ele ministra sobre a vida da pessoa que é obediente. A que me chama mais atenção é o que está escrito no versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, diz assim, diz assim, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Em algumas traduções está escrito assim, e Deus dará a ordem, a bênção, para que esteja com você. É Deus, quando Deus ele dá uma ordem, amados. Quando o céu ele intervém na terra, é assim, Deus ele dá a ordem do céu e a bênção dele, ela vem a esta terra e está sobre a vida da pessoa na qual Deus determinar aonde quer que ela esteja. Aonde ela coloca as mãos é abençoado. Aquilo que a pessoa planeja fazer é abençoado. Quem gostaria de viver isso, hein? Que maravilha, hein? Eu creio, meus irmãos, eu creio que Deus, nessa manhã, Ele já está dando uma ordem lá no céu, para que a bênção dEle venha aqui para esta igreja e esteja com você, aonde quer que você for. Vai tomando posse disso aí, hein? Vai tomando posse. Só que, amado, tem um mistério nisso tudo. Para que essa bondade aconteça no céu, para que nós venhamos ter esse favor de Deus, isso só vai acontecer quando nós conseguirmos inverter, no bom sentido, a ordem espiritual das coisas. Eu vou dizer no bom sentido, porque antes que você pense assim, então eu tenho que me colocar em primeiro lugar e depois Deus. Não. Isso são princípios imutáveis. Mas o que nós precisamos inverter espiritualmente para que esse favor de Deus ele esteja conosco? Primeiramente, nós temos que entender a ordem. As coisas acontecem primeiramente no mundo espiritual para depois acontecerem aqui. É assim que funciona. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo que acontece aqui aconteceu primeiro no mundo espiritual. Essa é a ordem designada por Deus. Mas se nós conseguirmos inverter essa ordem, nós conseguiremos o favor de Deus. Se nós fizermos, por exemplo, coisas espirituais aqui na terra, nós conseguiremos fazer que elas aconteçam de uma maneira grandiosa no céu. E, consequentemente, nós colheremos essas bênçãos aqui na terra. E o que eu digo que são coisas espirituais que nós fazemos aqui na terra? Igual, por exemplo, o jejum que nós fizemos. É algo espiritual, unicamente, exclusivamente espiritual.
Claro que nós sentimos na pele e na carne, mas é algo que faz com que o mundo espiritual, são armas espirituais, a oração, a leitura da palavra, tudo isso é cuidado, é zelo com a vida espiritual. Isso faz com que coisas espirituais estejam sendo semeadas aqui na terra e elas serão colhidas lá no céu e serão liberadas lá do céu para aqui, para a terra. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Vou explicar novamente para você entender. Porque se você conseguir fazer isso, meu irmão, o favor de Deus, ele virá. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Primeiramente, entenda. As coisas que nós vivemos aqui na terra, elas aconteceram primeiro no plano espiritual. Por isso que a Bíblia ela diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai estar semeando coisas espirituais, e aí as outras coisas vêm. Então, primeiramente, nós temos que buscar entender isso. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Se nós conseguirmos semear coisas espirituais aqui na terra, para o nosso Deus, nós colheremos com certeza o favor de Deus. Você precisa entender isso, para que as outras áreas da sua vida, elas vão bem, o seu casamento esteja bem, a sua família esteja bem, que as suas finanças estejam bem, para que a sua saúde esteja bem, a sua vida espiritual tem que estar bem, tem que estar em dia. Ela tem que estar em primeiro lugar, porque a partir do momento que a vida com Deus estiver bem, as outras coisas elas virão gradativamente sendo acrescentadas e abençoadas. Amém? Diga assim, em primeiro lugar, a minha vida espiritual tem de estar bem. Amém? E como que nós fazemos com que a semeadura no mundo espiritual ela venha acontecer? Existe uma fórmula única para que isso venha acontecer. Só tem um jeito de nós aqui da terra semearmos lá no céu, com renúncia. Sem renúncia, ninguém consegue alcançar o mundo espiritual. A renúncia ela é necessária, é primordial para que haja essa semeadura espiritual que geram bênçãos em nossa vida física. E existem várias formas de renunciar, mano. Só que a renúncia não é você abrir mão daquilo que eu não gosto de fazer. Que às vezes a pessoa fala, eu vou renunciar àquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero. Ah, eu não gosto de fazer caminhada assim, nunca mais eu vou caminhar na minha vida. Não, renunciar é não fazer coisas que você gosta de fazer. Igual nós estamos vindo em um período de 21 dias aí, para alguns que tiraram a carne, né? Que todos nós tivemos que tirar, foi um período muito difícil. Foi um período muito complicado, porque, poxa, quem não gosta ali de um bifezinho bem passadinho, né? Ou ao ponto, ou mal passado, assim como eu prefiro. Mas, amados, você renunciou e você percebeu que aquilo ali não te matou, mas você está semeando. Você está semeando coisas espirituais. Você tem que renunciar é aquilo que te acomoda, aquilo que te incomoda e aquilo que Deus quer. Essas três coisas você pode estar escolhendo. Aquilo que está te acomodando, ou aquilo que está te incomodando, ou aquilo que Deus ele quer. Eu vou te dar 3 exemplos dentro da palavra de Deus de renúncia aqui na terra que geraram bênçãos espirituais que trouxeram grandes respostas aqui na terra. Amém? O primeiro exemplo que a gente pode dar é de Abraão, o pai da fé, o patriarca. A fé, ela se manifestou em Abraão. E essa renúncia, ele vai renunciar aquilo que acomodava ele em 2 momentos.
Eu quero que você vá comigo em Gênesis, no capítulo de número 12. Se você puder, vai acompanhando na Bíblia. É bom que você vai virando aí um expert na palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, no versículo de número 1. Abraão, nesse período, ele está com 75 anos de idade. Ele é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, ele tem uma casa, ele tem ali... a vida já está bem resolvida, porque até os sonhos que ele tinha momentaneamente ficaram esquecidos. E diz aqui a palavra do Senhor, em Gênesis 12, versículo 1, que Deus, ele vai mexer com Abraão. Diz aqui, ó: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só como que Deus, ele está mexendo com Abraão. Ele quer abençoar Abraão, mas para que a bênção ela viesse, tinha que acontecer alguma coisa aqui na terra. Tinha que haver uma renúncia. Porque Deus, ele tem poder para fazer com que Abraão fosse abençoado sem fazer nada. Mas sem semeadura não tem colheita, amado. Por isso que ele fala com Abraão: Abraão, faz isso primeiro. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Isso está te acomodando demais. A sua vida, ela está muito parada, Abraão. Os seus sonhos já morreram. Então faz isso, renuncia esse comodismo que você está tendo, que aí sim eu vou te fazer uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, você vai ser uma bênção nessa terra. Mas para que eu venha fazer isso, você precisa semear desta forma. Você tem que sair desse comodismo. E diz a palavra do Senhor que Abraão, que está ali acomodado, ele não vai nem pensar duas vezes, amado. Imagina se Deus, ele falasse com você: meu filho, você está morrendo. Você já era para estar muito melhor do que você está. Mas renuncia a algumas coisas na tua vida para você viver coisas melhores, para viver coisas maiores. Eu falava com os irmãos e é uma lógica, não é bem uma lógica, é uma realidade. Igual, por exemplo, a pessoa que mora na mesma casa que morou desde a infância, ela não cresce, amado. Ela não cresce. Se a pessoa tem 40 anos de idade, ela nasceu no mesmo bairro que ela mora até hoje, parece que a vida ficou limitada. Ela chegou num nível que ela não cresce mais. Ela não cresce, parece que as pessoas que estão em volta, que moram ali há tanto tempo, não crescem mais. Somente quando a pessoa ela sai para escrever a própria história, é que a vida muda. Você pode ver, porque hoje você tem a sua casa, às vezes você tem o seu carro e você vai visitar a sua mãe. Aí quando você visita a mãe ou um parente que você gosta muito, que você foi criado ali, você vê a vida da pessoa não mudou, os quadros da casa são o mesmo. A mesma teia de aranha que você viu na casa da pessoa no ano passado está lá até o ano seguinte, não mudou. Porque a perspectiva, ela é baixa, ela é pequena. É preciso sair do comodismo para se colher coisas maiores. É por isso que Deus está falando com Abraão. E diz aqui no versículo de número 4, diz assim, ó: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Não ficou pensando em idade, não ficou pensando em situações que poderiam acontecer. Ele está dizendo: eu quero viver algo diferente. Se eu morrer, eu vou morrer desse mesmo jeito aqui. Então é melhor eu viver coisas novas. Eu quero viver uma vida diferente. Eu não quero deixar
como legado na minha vida que Abraão morou numa casa como fabricante de ídolos, com um pai dessa forma, vivendo aqui nessa cidade. Não, eu quero viver coisas diferentes. Eu quero que se lembrem de mim talvez como a pessoa mais maluca da terra, que com 75 anos largou tudo e foi seguir a Deus. Então ele saiu daquele comodismo, ele renunciou. E diz a palavra do Senhor que aquilo que acomodava Abraão ficou para trás em um determinado tempo até a promessa se cumprir do filho dele. Quando Isaque ele vai ser dado a Abraão, aquele filho da promessa, ele vai entrar ali num período, um hiato de aproximadamente uns 15, 16 anos, sem falar com Deus, sem Deus falar com ele, e também não tem menção dele falando com Deus. Mas diz aqui em Gênesis 22 que Deus ele vai mexer novamente com Abraão e vai mexer naquilo que acomodava ele. Diz aqui, ó, Gênesis 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus está falando: Abraão, você vai fazer o seguinte, pega o teu filho, o teu único filho, a quem você ama, e você vai lá para Moriá, e lá tem um complexo de montanhas, e quando você chegar ali em Moriá, eu vou te mostrar a montanha que você vai subir e vai sacrificar o teu filho para mim. Mas você não vai só sacrificar, não. Você vai botar fogo nele também. Você vai queimar ele, que era o holocausto. Então, amados, pensa bem. Deus ele não fez nenhuma promessa aqui. Deus ele não falou: Abraão, que eu vou te engrandecer, que eu vou te dar mais e mais e mais coisas. Não. Deus ele está simplesmente mexendo com Abraão naquilo que o acomodava. E Abraão, por saber que quando Deus ele pede algo para nós renunciarmos algo, é porque ele tem coisas maiores para nos dar, é porque ele tem coisas maravilhosas para fazer em nossa vida. Se Deus ele pede para você abrir mão de algo, porque ele quer colocar algo diferente dentro de você. E aí diz a palavra do Senhor que Abraão, ele vai fazer aquilo sem titubear. Diz no versículo 3, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não está dizendo voltarei. Embora ele sabe que Deus pediu para ele, que ele estava subindo para deixar o filho dele, para renunciar o filho dele. Ele está dizendo: não, nós voltaremos, porque nós vamos adorar a Deus. Nós estaremos indo buscar a Deus. E nós iremos voltar adorando ao Senhor. Ele renunciou ao seu filho, porque ele sabia que aquilo que ele havia recebido, porque Deus, porque ele cria em Deus, ele também sabia que Deus ele podia fazer infinitamente mais. Olha só o que diz aqui, deixa em Gênesis marcado aí no capítulo 22. Olha só o que diz em Salmos, capítulo de número 18, no versículo 24. Abraão, ele sabe que Deus sabe o que faz. E ele sabe o que ele estava semeando. Ele era um servo de Deus. Ele não estava semeando problema para colher problema. Salmo de número 18, no versículo 24. Olha só o que diz a palavra de Deus. Daí retribuir-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença, para com o benigno te mostras,
Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Abraão está dizendo, eu sei o que eu estou semeando. Eu sei como está a minha vida com Deus. Eu sei que eu vou subir com o meu filho, mas eu sei que a minha colheita não vai ser o meu filho perecendo, morrendo, eu tendo que queimar o meu filho. Eu sei como que está a minha vida com Deus. Eu conheço a voz do Senhor. Ele me chama, eu digo, eis-me aqui. Ele me pede e eu renuncio. Ele não tem medo de largar aquilo que estava gerando uma acomodação na vida dele. Por isso que quando ele sobe por alto daquele monte, ele sobe com a certeza que ele e o filho dele irão subir e os dois irão voltar depois de adorar a Deus. E aí diz a palavra do Senhor, volta lá em Gênesis 22, que quando ele faz dessa forma, no versículo de número 11, diz a palavra do nosso Deus, que ele vai colocar Isaac ali naquela pedra, vai amarrar ele, né, manietar ele, vai colocar ele ali em cima da lenha, e aí ele vai pegar aquele cutelo afiadinho, aquele igual de desenho animado, que você joga um cabelo assim, faz assim, tchum, e ele começa, né, a olhar para o céu, porque ele sabe que só o céu pode ajudar, pode intervir naquela hora. E de repente ele pega aquele cutelo e diz que quando ele estava preparado, ele levantou ali o cutelo para cravar no peito do seu filho. Diz a palavra do Senhor no versículo 11, diz assim, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Você renunciou. E olha só o que diz no versículo de número 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. Deus jurou por ele mesmo, amado. Ele fez um juramento por ele mesmo, porque não tem ninguém mais alto para jurar. Ele está dizendo, ó, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Eu quero dizer isso para você. Olha, Abraão, pela renúncia dele, até a família dele foi abençoada. Eu quero dizer para você, se você renunciar àquilo que te acomoda, não somente você, mas toda a sua família, toda a tua casa, ela será abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Está na hora de renunciar ao que está te acomodando. Sai do comodismo. Sai do comodismo. Tem pessoas aqui, ó, ouça o que o Espírito Santo está te dizendo, que estão batendo o cartão há muito tempo. E Deus já falou, ele tem coisas maiores para você. Ah, mas é a garantia do cristão é Deus, é vida com Deus, é saber o que está semeando. Se você sabe o que está semeando, você não tem medo do que há de vir. Amém, meus amados? Outro exemplo, que a renúncia, ela gera, amados, bênçãos que vêm do alto e bênçãos permanentes. Nós podemos dar o exemplo maior, que é de Jesus Cristo, o nosso mestre, o Filho de Deus, aquele que tinha que ser recebido nessa terra com honras e glória. Mas diz a palavra de Deus que ele vai fazer a primeira renúncia lá em cima ainda. Ele não tem por usurpação aqui na terra ser igual a Deus. Ele deixa tudo para trás, todo o poder, ele vai deixando para trás. Ele deixa. E aí, amado, ele desce nessa terra como um ser humano comum,
como uma pessoa simples. E quando ele faz essa renúncia, que é uma renúncia muito grande, logo no início do seu ministério, ele vai ser levado para o deserto. Ele vai ser levado para o deserto, e o deserto ele é uma escola da vida. Quando a gente vai elevado pelo Espírito Santo para o deserto é uma escola, mas o deserto é um lugar que incomoda. Porque pensa, o clima é ruim, a situação é desfavorável, os perigos são muito grandes, a capacidade ela vai se perdendo ao longo da caminhada. E Jesus, ele logo na sua primeira parada, depois do seu batismo, ele vai para aquele lugar de incômodo. Porque pensa bem, Satanás, ele vai incomodar ali Jesus 3 dias, amado. Ele vai renunciar a Jesus depois de um longo período de jejum de 40 dias. Ele sabe que está no deserto, que o deserto é um lugar de incômodo. Ele sabe disso, então ele vai iniciar voluntariamente um jejum de 40 dias. E diz a palavra do Senhor que a visita mais terrível que se pode receber, Jesus ele recebeu, que foi a visita de Satanás. E ele vai, nesse momento, ser tentado de várias formas. A tentação, amados, ela pode acontecer de várias formas. A queda, ela sucumbe na carne. É quando você cede. O pensamento é uma tentação. A queda, ela se manifesta na carne. A pessoa, ela viu alguma coisa e se sentiu atraída por aquilo. Não é pecado. É quando você pega aquilo, é o pecado. A consumação na carne, ela gera o pecado e o afastamento de Deus. E Jesus, ele vai sendo tentado 3 vezes com o propósito de fazê-lo cair na sua carne. Ele vai ser tentado ali 3 vezes. Ele vai ser tentado com pão, com riquezas terrenas, com glórias terrenas. Então, amados, o que aconteceu? Jesus, ele vai renunciar. Ele vai para aquele lugar de incômodo, ele está ali, e ele podia fazer cessar aquilo ali em qualquer momento. Satanás, ele vem 1, 2, 3 vezes simultaneamente. Ele vem chegando de 3 vezes rapidamente, tentando ele uma vez atrás da outra, no momento que ele está vulnerável. Mas Jesus, o que ele vai fazer? Ele vai ficar firme. Ele vai ficar estruturado. Ele renunciou que não iria agir como Deus. E por causa disso, a carne dele, ela está gritando pelo alimento. Mas ele vai se fortalecer em Deus. Ele vai conseguir renunciar. E diz aqui em Mateus capítulo de número 4, e no versículo de número 11, Mateus 4, versículo 11, diz a palavra do Senhor que depois daquele momento, Jesus que está, garanto para você, não foi o lugar que ele foi com as próprias pernas, foi o Espírito de Deus que o levou para lá. Diz a palavra do Senhor aqui, em Mateus 4, quero ler com você, o versículo 1, para você entender isso. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Repare que ele está indo para um lugar que não foi ele que escolheu estar naquele momento. Eu garanto para você que depois do batismo nas águas, a primeira coisa que a pessoa ela sente é vontade de comer alguma coisa. Já cansei de levar a gente para batizar e a primeira coisa que ela fala, não tem nada para comer. Não, a pessoa vai comendo, come biscoito, come como que tiver. Ou então ela quer comemorar aquilo. Nunca ir para o deserto. Mas o que a gente aprende com isso, amado? É quando nós vamos para o lugar que nós não queremos estar guiados por Deus, é que Deus ele vai nos abençoar mais ainda. E eu vou dar um exemplo de um lugar que muitos cristãos, eles não gostariam de estar em alguns dias.
Sabe qual lugar que é? Na igreja. Porque tem muitos dias que você não vem. Porque às vezes você fala, não, hoje eu quero é cama. Hoje eu quero é ficar deitado. Hoje eu amanheci meio gripado, eu vou ficar na cama. Ah, não, hoje eu quero é um sítio, um clube. Isso é o que você quer normalmente. Mas, às vezes o Espírito Santo está te falando, vai para a igreja, senhor. Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para você que vai mudar a tua história. Quando a pessoa renuncia àquilo que gostaria de fazer e vai para um lugar que ela talvez não gostaria, talvez a igreja seria aquele dia. Aí chega no culto, parece que não tem ninguém na igreja, só você ali dentro e Deus vai falando, vai falando, vai falando, vai te sarando, vai te levantando, vai te conduzindo. É assim ou não é, igreja? Mas por quê? Por causa que quando você renuncia a algo, sempre você está semeando bênçãos espirituais. Diz aqui que Jesus, ele foi para aquele lugar, ele foi incomodado, ele foi tentado, mas ele resistiu àquela tentação. E diz aqui no versículo 11 assim, ó, Mateus 4:11. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus ele não está clamando, Pai, traz o banquete celestial agora. Ou ele tinha um sininho ali, né? E vieram os anjos igual mordomos, com bandeja na mão para servir. Não. A partir do momento que há renúncia, os céus eles já estão se movimentando. A partir do momento que você deixa aquilo de lado, que você começa a buscar mais a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus, se você entender o poder que tem você estar na casa do Senhor, você verá o quanto o céu ele te servirá. Vieram os anjos do céu e serviram a Jesus. Imagina ele, 40 dias sem comer. Imagina o que eles trouxeram, hein? Só coisa maravilhosa. Eu digo para você a mesma coisa. Tem coisas maravilhosas vindo do céu, preparadas para você. Amém? Diga para quem está do teu lado, tem coisas maravilhosas de Deus para a sua vida. Amém? E por fim, nós precisamos renunciar fazendo aquilo que Deus ele manda a gente fazer, a cada um de nós fazermos. Igual, por exemplo, nós vamos tirar por base o povo de Israel. Vamos lá comigo em 1 Samuel capítulo 7. Entre tantas dificuldades, entre tantos momentos, entre tantas desobediências, entre tantas intervenções divinas, eu quero mostrar para você essa passagem. 1 Samuel capítulo 7. A palavra do Senhor, vamos dar uma contextualizada aqui para você entender. Diz assim a palavra de Deus, olha, o povo de Israel, eles tiveram várias derrotas simultâneas, uma atrás da outra. Uma coisa é você ter uma vitória e uma derrota, depois ter uma outra vitória. Mas você ter várias derrotas seguidas é para desanimar a fé, mano. Quando você sente um baque um atrás do outro, se Deus não for contigo, você não consegue suportar. E o povo de Israel, eles tiveram várias derrotas simultâneas, porque Eli, o sacerdote de Israel, ele vai morrer, ele vai cair de uma cadeira e vai morrer. Os filhos dele, Hofni e Finéias, que eram os sacerdotes depois dele, eles vieram a ser mortos na guerra, por causa da desobediência deles ao Senhor. Os soldados de Israel, eles foram vencidos na batalha, mas também, principalmente, a arca de Deus, ela foi levada embora, mano. E ainda por cima, por permissão de Deus. Os filisteus, eles vieram e pegaram a mesma arca que matou ali Uzá, por ter colocado a mão na arca. Deus deixou o filisteu levar a arca embora, de qualquer jeito, levou embora, porque ele permitiu. Mas por que isso aconteceu? Por causa da desobediência desse povo. A presença de Deus foi levada embora.
Isso para o povo de Deus é uma derrota muito grande. É a mesma coisa que você vir na igreja e não sentir a presença de Deus. Vira uma palestra, amado. E nós não estamos aqui para palestrar, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Então foram derrotas significativas que foram trazendo uma tristeza muito grande. E esse povo ficou desacreditado. Ficou completamente perdido. E quando o povo está perdido, eles começam a lamentar. E esse povo de Israel começou a querer buscar novamente o favor de Deus. Diz aqui em 1 Samuel capítulo 7, no versículo 2, diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e todos da casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos sem a presença de Deus no meio do povo de Deus. E aí aquele povo virou um povo lamentador, murmurador. E eles começaram a querer sentir novamente aquela presença. É igual a pessoa que está desviada, que está afastada, que se sente fraca na fé. Tem momentos na vida que ela precisa, ela sente saudade de ter aquela alegria de novo, aquela felicidade. Ainda que as coisas terrenas estejam encaminhando bem, se a vida espiritual não vai bem, parece que a pessoa passa por um vazio muito grande. E aquele povo começou a clamar: Senhor, volta! Nós queremos sentir a tua presença. Eu imagino eles dizendo: glória ao teu nome, Senhor. Se manifesta aqui neste lugar. E não acontecia absolutamente nada. Porque não é somente falar, amados. Tem que ter renúncia. E aí Samuel, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o que Deus ele quer. O que Deus manda o povo renunciar. Diz aqui no versículo de número 3, olha o que Samuel ele vai dizer. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Tem que ser de todo o coração. Senão não acha Deus, amado. Não adianta, entenda isso, igreja. Quando a pessoa ela está dividida, ela não vai encontrar o Senhor. Você não pode estar aqui, por exemplo, neste culto, pensando nas dívidas que você tem, nas vendas que você vai fazer. Aqui é um momento à parte. Tem que ser de todo o coração. Não é isso que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se for buscar a Deus com o coração pela metade, você não vai conseguir encontrá-lo. Está dizendo, vocês querem que Deus ele se manifeste? Busca ele de todo o coração primeiro. Busca ele de todo o coração. E aí ele vai continuar dizendo assim, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Tirai de dentro da casa de vocês um monte de ídolos que tem lá. Tirai da vida de vocês um monte de ídolos que você tem. Em nome de Jesus, isso é o que Deus quer. Ele está exigindo essa renúncia. E meus irmãos, eu já disse aqui e vou repetir. Tem pessoas que o dinheiro é o ídolo delas. Não tem uma imagem de Aparecida, não tem uma imagem de Judas Tadeu, não tem uma imagem de nada, não tem rosa ungida, não tem rosa consagrada, não tem pedra, não tem cadeado, não tem madeira, não tem nada. Mas ela tem um Deus que está acima de todas as coisas. Você deu o aleluia na hora errada. Que esse Deus na vida da pessoa é o dinheiro. Porque por causa do dinheiro, a pessoa se mata. Ela se sacrifica. Ela perde o convívio com a família. Ela perde tempo. Eu falava com algumas pessoas, poxa, que saudade, viu? Quando algumas pessoas não tinham nada, mas tinha só Deus.
Talvez você é essa pessoa. E quando você tinha Deus, você era tão feliz. Mas depois que o fio metal entrou, saiu, a graça saiu. Ele está dizendo, você quer o favor do céu? Tira esses deuses de dentro da tua casa, de dentro de você. Você precisa tirar. Isso é exigência, isso é renúncia. Sem essa renúncia não tem o favor do céu. Isso é inverter a ordem. Olha só o que diz aqui, ó. Ele vai continuar dizendo, e preparai o coração ao Senhor e servir a Ele só. É somente a Deus, amado. É somente a Deus. Não adianta estar falando, meu Deus, socorro! Senhor, acorde! Eu quero sentir o teu Espírito dentro de mim. Não adianta só falar, tem que ter renúncia. Tem que botar para fora. Tem que ter disposição. Não somente disponibilidade, mas disposição. Porque não adianta estar e não ser. Não adianta estar aqui dentro e não ser servo de Deus. Você entra vazio e sai vazio. Não tem o favor do reino. Pastor, eu levanto as minhas mãos ao céu e clamo a Deus e falo, Senhor, eis-me aqui, me batiza. E não vem. Mas por quê? Tem renúncias que não foram feitas ainda. Ele vai dizer que no versículo 5, disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa. Congregai, amados. Gostem de congregar, porque juntos Deus se manifestará. Nem que você chegue atrasado, nem que você chegue pela metade, mas venha um pouquinho. E essas coisas, quando não são feitas, o povo pode ser até o povo de Deus, mas vai viver 20 anos só lamentando. Ai, Deus, porque dizem as maravilhas que os nossos pais contavam. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não se inclinará para nós? Ai, meu Deus, por que o meu casamento? Por que a minha família? Por que o meu lar? Pessoa que não renuncia o mundo, amado. Como que ela quer viver o favor de Deus? As coisas do mundo lá fora. As coisas que se afastam de Deus. Entenda isso. Você escolheu servir a Deus. E quando você escolhe servir a Deus, você tem uma programação. Eu tenho que estar, eu tenho que me batizar, eu tenho que caminhar, eu tenho que tomar a Santa Ceia, eu tenho que perseverar para depois eu ser salvo. Tem uma programação, uma agenda. Aí, de repente, a pessoa ela muda. O povo de Deus começou a encher de ídolo dentro de casa. Começou a buscar Deus, mas pela metade. E eu falo com os irmãos, o louvor é o termômetro de como você está aqui. O louvor é a primeira coisa, o que abre, amado. E aí, às vezes, a pessoa está louvando a Deus naquela ressaca. Não de bebida alcoólica, mas ressaca espiritual, como se ela não quisesse nem estar na casa de Deus. E que é o batismo, que é a intervenção divina, quer que o céu se mova. Não vai acontecer. Por isso que Samuel está dizendo, vocês querem buscar Deus mesmo? Vocês querem voltar ao Senhor? Então tira essa porcaria que está dentro da casa de vocês. Essa adoração falsa está desagradando a Deus. E aí aquele povo, quando eles ouviram Samuel falando palavras duras, amado, porque a Bíblia aqui, Samuel, ele não é um pastor, Samuel é um juiz. Ele é um juiz. Ele dá sentença e ele traz ordenanças. Se fizer, bênção. Se não fizer, maldição. Ele é juiz. Ele não é um pastor. Mas ele intercede pelo povo porque ele acumulou o fardo de sacerdote com a morte do sacerdote Eli. Agora quem é o sacerdote e quem é o juiz é ele. E diz a palavra do Senhor que quando ele faz isso, diz aqui, ó, olha o que o povo vai fazer. Congregaram-se em Mispa. Versículo 6. Congregaram-se em Mispa,
tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Eles agora estão fazendo tudo aquilo que Deus manda. Estão na casa de Deus, estão jejuando, estão orando, estão clamando. O que eles estão fazendo aqui na terra? Semeando. Lá no mundo espiritual está nascendo um novo povo de Deus. Não está nascendo um povo lamentador, mas está nascendo lá no mundo espiritual um povo mais do que vencedor. E quando aconteceu isso, diz a palavra do Senhor que houve um impedimento. Assim como nós aprendemos aqui, que Daniel orou, aí de repente, no primeiro dia, o príncipe da Pérsia se colocou no meio do caminho para a resposta não chegar. Nós vimos aqui na sexta-feira que o povo ele não estava obedecendo a Deus. Às vezes a obediência, a desobediência, ela fecha o céu para nós. Nem é príncipe da Pérsia, não é a desobediência que está impedindo a bênção de chegar. Mas aqui, quando esse povo está orando, está buscando a Deus, fazendo tudo certinho, diz a palavra do Senhor no versículo 7 assim: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. E então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eles estão fazendo tudo certinho agora, mas o que aconteceu? Houve um impedimento. O inimigo, ele sabe que se esse povo continuar fazendo tudo o que Deus quer, bênçãos insondáveis virão. A manifestação de Deus virá sobre a vida deles. Então se levantou os piores, os príncipes dos filisteus, para ir contra eles. E o povo fez o que? Temeu, com medo. Retrocedeu. Começou a falar com Samuel: Samuel, não cesses de clamar a Deus por nós. Não para de orar, não. E aí diz a palavra do Senhor no versículo 9, Samuel vai fazer o seguinte: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. E enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Olha a resposta: mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido ou terremoto sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Amém. Então, houve oposição, mas o não retrocesso fez com que a resposta do Senhor viesse. Samuel, ele vai pegar ali um cordeiro que ainda mamava, que estava aí no vigor ali, da sua vida, que representa Jesus quando foi sacrificado no vigor da sua vida. Quem via Jesus falava 33 anos de idade, tem a vida inteira pela frente, foi sacrificado por nós. A mesma coisa é aquele cordeiro. Que quem olhasse para ele e falasse: nossa, o cordeirinho tem tanto para viver ainda, mas se sacrificou. É uma alusão a Jesus Cristo, esse cordeiro. Então, houve ali a manifestação do poder de Deus. Diz aqui no versículo 11 assim, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? A renúncia, ela faz isso. Eu não sei o que você precisa renunciar. Se é aquilo que te acomoda, ou se você precisa estar mais buscando a Deus, ainda que aquilo te incomode, ainda que aquilo não seja o que você gostaria de fazer. Ou você precisa, assim como o povo de Israel, deixar para trás aquilo que está
chateando a Deus, que está fazendo você lamentar, mas sem o favor do Senhor. Eu garanto para você, olha, um bom fim de ano, um bom novo ano, tudo isso já espera por nós. O que nós temos semeado em oração aqui, nós iremos colher com certeza em nome de Jesus. Amém? Mas Deus, Ele não tem somente um fim de ano bom. Ele não tem somente um novo ano bom. Ele tem uma vida nova preparada para você. Amém? Por que hoje você não renuncia àquilo que te afasta de Deus, hein? Se coloque de pé toda a igreja. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos por um minuto. Renuncie à vontade de ir no banheiro agora. Renuncia. Começa renunciando essa vontade de sair desse lugar que você está aí. Porque esse é um momento. Meus irmãos, eu estou muito feliz. Muito feliz. Por poder estar aqui na casa de Deus com você. Por podermos ter vencido, sabe? Toda vez que encerramos um propósito, é motivo de muita alegria. Até você que tentou e não conseguiu ir muito longe, valeu a pena cada dia que você renunciou. Mas hoje, o ensinamento ele foi descortinado. O que faz com que nós venhamos receber do céu aquilo que precisamos é a renúncia que nós temos. Sai da tua terra, Abraão. Me dá o teu filho, Abraão. O Espírito Santo guiando Jesus para o deserto, depois daquele dia tão alegre. Samuel falando com aquele povo, tira do meio de vocês os ídolos. Serve a Deus de todo o coração. Congregai em Mispa. O que Deus ele quer de você? Sabe o que Deus ele quer de você? Aquilo que você não consegue abrir mão. E mesmo você sabendo que Deus te deu, você não quer abrir mão. Hoje é dia de renunciar. Hoje é dia de você falar com Deus, Senhor, eu preciso buscar mais de Ti. Eu preciso entrar na Tua presença mais, que senão vou virar um povo murmurador, lamentador. 20 anos sem a Tua presença, não, eu quero voltar hoje para Ti. É renunciar hoje, amados, o pecado, aquilo que está dividindo o teu coração junto à vontade de Deus. Poxa, as renúncias na vida, elas são pesadas. Mas se agrada a Deus, nunca é demais. Eu me lembro quando eu comecei a fazer a obra, poxa, eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário. Mas no dia que Deus ele falou, vem, larga tudo e me segue. Eu cheguei numa empresa, pedi conta da empresa. Aquilo ali doeu em mim como se fosse arrancar o meu passado inteiro, tudo que eu dediquei a vida inteira. Mas Deus ele não estava me dando um passado, Ele estava me dando um futuro. Então a gente tem que entender o que Deus ele requer de nós. Talvez Deus ele quer que você seja uma pessoa melhor, um servo melhor, um pai melhor, um esposo melhor.
Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue as suas próprias vontades, não sei. Mas sem renúncia, como que Deus vai operar? Você já está muito inchado. Já está muito preenchido. Você se preencheu de coisas. A sua agenda superlotou. Você não tem tempo mais para Deus. Está na hora de você abrir mão de coisas. Não sei, fechar a loja mais cedo. Negociar lá no serviço e falar, olha, eu tenho um compromisso com Deus. Eu trabalho no sábado até um pouco mais tarde, mas eu não posso ficar sem o meu Deus. É Deus que sustenta essa empresa aqui, é Ele quem sustenta essa loja, é Ele quem faz a obra, eu preciso disso. Está na hora de renunciar para receber coisas novas. Senão você vai viver 20 anos querendo, almejando e nunca possuindo. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Hoje o que Deus ele quer fazer com você, mais do que bênçãos terrenas, é vida eterna. Que somente crendo e entregando a vida para Jesus é que você vai alcançar. Antes de orar, eu quero perguntar aqui, quem aqui, nessa manhã, se porventura não entregou a vida para Jesus, ainda quer entregar hoje? Ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje para Jesus? Se você quer voltar para Jesus ou entregar a vida para Jesus, talvez você está sem igreja, está sem ministério. Talvez você fale assim, ô pastor, eu estou andando pela vida igual um renegado aí. Um rebelde sem causa. Mas hoje eu quero voltar, eu quero ter raiz, eu quero congregar em Mispa. Se você hoje quer voltar para Jesus ou entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Eu quero orar por você primeiro. Primeiro você tem que ter uma aliança com o Deus do céu, para que o Deus do céu tenha uma aliança com você. Sem essa aliança não tem como. Amém? Pastor, graças a Deus, eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu estou firme na presença de Deus. Então agora, sem exceção, você que puder, se ajoelhe. Se você não puder, fique assentado. Mas nós vamos estar fazendo hoje essa última oração neste molde, em encerramento a este propósito. Mas, em nome de Jesus, antes de começar a orar, primeira coisa, limpe o teu coração. E outra coisa, quer o favor de Deus? A mensagem ela foi dita. Renuncie a algo. Deixa para trás bagagem. Renuncia, fala com Deus, Senhor, em prol da tua bondade. Eu deixo para trás hoje isso. O meu orgulho, o meu ego. Não sei. Você precisa falar com Deus. Agradeça a Deus, porque, meus irmãos, coisas maravilhosas. É maravilhoso o que Deus vai fazer. Fala com Deus hoje, talvez o que Deus está esperando de você, você dizer para Ele, Senhor, eu não vou faltar de cultos mais. Senhor, eu vou te buscar mais, eu vou estar junto de Ti. Eu quero voltar a ser aquela mesma pessoa que eu era antes, quando eu me entreguei para o Senhor. Eu não quero mais ficar dando desculpa, não. Eu não quero mais viver dessa forma. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos mostrou, Pai, que com o Senhor segurando na tua mão, não tem doença, não tem dificuldade, não tem dor, não tem problema que nos afaste de Ti. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, se hoje você decidir renunciar, negue-se a si mesmo hoje. Essa carne, ela não pode te comandar. Nesse propósito você mostrou que quem manda na tua vida é Deus.
É Deus que é mais importante. Está na hora, igreja, de nós buscarmos isso mesmo, o reino de Deus, porque Jesus, ele disse, é chegado a nós. O reino de Deus está aí, ó, dentro de você, mas tem muita coisa que está impedindo a manifestação dele. Renuncia para ele te preencher. Fala com Deus, mas renuncie algo, renuncie. Deus não te ama por aquilo que você tem, mas Ele te ama porque Ele tem certeza que se você confiar nele, meu irmão, arabaçuri cantarás, bacanterebiaçuri genai, alabaxeque nabás. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E como o Senhor tem nos ajudado, Pai, como o Senhor tem nos dado resiliência, como o Senhor tem nos dado força, como o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Oh, Senhor maravilhoso, nós pensávamos que talvez não conseguiríamos, mas o Senhor tem nos sustentado, nos sustentou nesse propósito de jejum e de oração. E meu Deus, o Senhor viu, nós não barganhamos com o Senhor. O nosso coração foi entregue diante de Ti, assim como está sendo entregue agora. Porque, meu Deus, nós vamos ir mais além, porque cremos que a nossa vida andará em novidade, meu Pai. E então eu te peço, Pai querido, que cada oração que foi feita, cada jejum que foi apresentado, meu Deus, eu tenho certeza que aí no mundo espiritual, meu Pai, um povo forte se levantou, um povo valente. Arabaçuri canta nabanás, ore cantani alabaçuri andarás. Oh, meu Deus, um povo temente ao Senhor, que te coloca em prioridade, porque todos os dias, quando nos levantamos, nesses 21 dias, o Senhor foi o primeiro pensamento, o temor do Senhor foi a nossa direção. E é por isso, meu Deus, que estamos alegres, é por isso que estamos felizes, porque eu tenho certeza, meu Pai, que esse casamento ele não será como antes, porque o laço da pombagira que amarrava esse casamento, que amarrava essa família, está caindo por terra. Em nome de Jesus, que esse espírito de contenda que afastou essa família está caindo por terra, em nome de Jesus. Meu Deus, nós temos a certeza, Pai, que essa doença, que essa enfermidade que veio atormentar essa pessoa já caiu por terra, em nome de Jesus. Orianderebe canta na soriguei, rigniba sub canta na banas. Oh, Espírito de Deus, manifesta o teu poder aqui nesta igreja. Manifesta o teu poder aqui neste lugar. Essa pessoa que se entrega de todo o coração, renova, Senhor, renova a fé, renova a alegria, renova, meu Deus. Oh, Jesus, faz essa obra mesmo. O fim de ano será maravilhoso, eu sei. O ano que vem será maravilhoso, eu sei. Mas, meu Deus, nós queremos uma vida nova com o Senhor.
me cantará na canterenação. Ei, Deus, nos ensina, meu Pai, a ter sede. Oh Deus, quantas pessoas estão renunciando voluntariamente aqui. Oh meu Deus, a tua casa, ela vai ficar pequena, meu Deus, porque essa pessoa, meu Pai, ela vai começar a anunciar o teu evangelho. Ela vai ter sede, meu Deus, de trazer outras pessoas para a tua casa. Ah, Senhor, a tua casa vai voltar a ficar cheia de pessoas sedentas, cheias de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós tomamos posse disso.